Vamos lá. Fala, pessoal. Estamos aqui de volta. Eu hoje estou no baita de um corre, gravando podcast aqui do aeroporto. Inclusive gravando porque recebemos pedidos aí, né? Cobranças, na verdade. O que aconteceu? Cadê o podcast que não teve semana passada? Isso é muito bom, né? Isso é um sinal excelente. Na semana passada a gente estava em convenção aqui da empresa, encontramos todo mundo pessoalmente, foi bem legal. E aí, estávamos falando, acho que o principal assunto agora é a safra do boi. A safra que costuma sempre dar as caras, de fato apareceu, voltou, né? Depois de um começo de estação chuvosa aí bem, vamos falar assim, estável, né? A gente teve preços aí que praticamente não se mexeram muito, até subiram um pouquinho para o boi China, desde dezembro do ano passado até agora, né? Foi cair no final de março, foi titubear aí no final de março. E, na verdade, eu acho que eu poderia até afirmar que não veio muito essa queda, né? Essa perda de firmeza do boi. Não veio muito amparada por aumento de escala. A gente ainda não sente, assim, muita oferta. Mas a gente sente isso por dois fatores, que eu acho que são esses fatores com os quais a gente tem cada vez mais tido que se acostumar, né? A China precificando a carne um pouquinho mais baixo e o dólar simplesmente marretando a receita que os frigoríficos trazem domesticamente, ou seja, quem vendia a carne com dólar de 5,30, 5,40, agora está vendendo a carne com dólar de 5,470, querendo triscar os 4,60, uma média aí de que 4,80. Então, assim, quem faz receita em dólar acaba tendo aí bem limitado a sua capacidade de pagamento, ou pelo menos a sua margem, né, por conta essa cessão aí, né, o dólar que cedeu ao longo aí do último mês. Eu colocaria aí desde o início do conflito, que a coisa começou a pegar fogo, né? Eu achei até que o dólar ia dar uma corrigida mais forte, porque boa parte desse movimento do dólar, e acho que o Iago pode trazer uma explicação até mais profunda do que a minha, mas a gente tem recebido algumas perguntas sobre por que o dólar está caindo tanto, e entrou muito fluxo de investimento estrangeiro no Brasil, né? Enquanto o Brasil observa aí, por exemplo, renda fixa com essa taxa de juro num nível elevado, acho que o investidor estrangeiro começou a observar o Brasil e o desempenho do Brasil, os últimos indicadores macroeconômicos do Brasil que vieram acima das expectativas, acabou atraindo investidores, mas eu acho que é interessante a gente lembrar que, de acordo aí com informações da semana passada, os dados de investidores estrangeiros erroneamente foram inflados, a gente esperava até um ajuste desse dólar aí, mas tudo isso permeando principalmente essa queda do preço do bovino nas últimas semanas, né? Então, finalmente, está com cara de safra. Quando a gente olha para a Bolsa, os preços projetados estão abaixo do que a gente verifica no físico, ou seja, tem um deságio, inclusive para entre safra lá para outubro. E aí, como que vai ficar, né? A gente tenta aqui, semana a semana, dar chutes racionalizados, embasados em dados, e vamos corrigindo esses chutes aí racionalizados, né? E tem algumas observações interessantes para fazer também sobre mercado suíno, comparação com o preço de frango, tem coisas interessantes acontecendo. E eu acho que mais um grande destaque, depois no final eu faço o resumão, o catadão, mas eu acho que outro grande destaque é a extrema volatilidade do mercado de grãos, né? Já tinha gente falando até de milho em 150, de repente o milho volta a 3,80 ali, e a gente fica como, né? Fica mais perdido que cachorro em dia de mudança. Então vamos lá, acho que o Iago pode trazer um pouquinho aí de dados, um pouquinho de números, falar um pouquinho de exportação, um pouquinho de preços. Vamos lá, Iago. Então, Lígia, acho que até queria comentar essa questão aí que você pontuou do dólar, né? Acho que é um ponto muito interessante, eu acho que é mais uma vez parabéns ao agro, provavelmente, porque a gente está num ciclo de alta de commodities internacional, né? As commodities subindo em dólares, apesar da volatilidade dos últimos dias, e historicamente, quando você pega pelo menos desde 1997 ali, o Brasil se atrelou muito a esse ciclo de commodities, né? Então, quando há uma expectativa de aumento de preços internacionais, a economia da América Latina e brasileira também cresce. E eu acho particularmente que, além do fato de estar entrando capital especulativo no Brasil por conta da taxa de juros, a gente, com esse ciclo de boom de commodities, acaba atraindo investidores internacionais para estar num país que pode crescer mais do que a expectativa por conta desse ciclo de alta de commodities. Então, a gente entra aí dentro desse, acho que desse dólar bem mais fraco frente ao real, mas na verdade eu acho que é mais uma apreciação do real frente ao dólar. Todo esse panorama ele é ajustado, e eu acho que na minha percepção também tem esse fato do agro tá pesando para que o dólar fique mais em conta. Além disso, eu acho que a gente tem um ponto aí que você trouxe do boi gordo, né? A gente já está falando de um preço para maio a 315.
já era um cenário que a gente trabalhava, acho que desde janeiro, fevereiro a gente já falava, né, sobre esse preço do maio que estaria sobreprecificado, 330, 340. A gente tinha muita água para rolar naquele período, mas o fato é, hoje é 315, e o que está acontecendo é que o físico, o CPEA, aparentemente está buscando o futuro. Então, a gente permaneceu vários dias com o CPEA 340, 345, 350, e ontem a gente teve aí mais um indicativo de 335 e o CPEA vindo atrás desse 315, desse 330, que são as referências para abril e maio. Então, o físico está indo atrás do futuro para justamente começar a equilibrar essa conta, né? O mercado, de certa forma, o futuro está se antecipando dessa queda. E além disso, acho que um fato muito interessante que a gente falou de safra, né? De fato, o aumento de oferta ele é sentido já, mas uma preponderância sobre o que está acontecendo lá na China. A gente tem aí o menor preço da carcaça suína no atacado chinês dos últimos 24 meses, se eu não me engano. Vou até pegar para falar certinho aqui. Nos últimos 37 meses, na verdade. Então, o preço do suíno, apesar do esforço do governo chinês ali durante janeiro e fevereiro, não conseguiu se recuperar. Então, teve até uma busca aí nessa tentativa de recuperar o preço do suíno. O governo fez novas tratativas para começar a aumentar o estoque de carne suína na China, os estoques estratégicos, para justamente dar solidez para o mercado suíno. O fato é, não está conseguindo. E aí, para efeito comparativo, desde setembro do ano passado, agosto do ano passado, a carne bovina na China subiu 5% e a carne suína caiu 13%. Então, essa conta começa a pesar, assim como pesa no Brasil. Acho que isso é importante, né? Quando você olha para o atacado e varejo brasileiro, também tem essa relação. A carne bovina ficando mais cara do que a carne suína, a ponto de que o consumidor final prefere dar preferência para essas outras proteínas. Então, é um movimento que eu acho que também pode estar acontecendo na China, pode explicar, de certa forma, esse menor apetite que a gente viu nos últimos dias e semanas por parte dos chineses. Eles fizeram grandes estoques, o consumidor atacadista e varejista começou a reclamar da alta de preços e agora eles dão uma diminuída, além do dólar pesando para os frigoríficos, e eles estão tentando repassar isso para o preço final do bagulho. Lembrando que o apelo da carne suína lá é bem maior, né? Porque eles têm um hábito, têm uma cultura de consumir muito mais carne suína do que a gente. A gente não tem. A gente tenta trabalhar sempre isso, mas nossa cultura é mais voltada para carne bovina e frango, né? Ovos. O suíno fica no entremeio aí. Então, essa observação ela é bem importante, né? Eu acho que isso aí seria uma distorção. Quanto tempo pode ficar distorcido, a gente não sabe. Mas tem uma distorção embutida aí e assim, eu acho que uma hora ela tem que corrigir, né? A questão é o que vai para cima, o que vai para baixo, entendeu? Né? O que fica, o que vai para cima, o que vai para cima, o que vai para baixo. Então, basicamente é isso. Eu acho que também, acho que tem que pontuar que você trouxe aí sobre a questão da carne suína, na verdade, do frango vivo e do suíno vivo no Brasil nesse momento. Uma situação bem ímpar, assim, olhando o espectro, além das outras, além da proteína bovina, né? A gente olhando para a carne suína e para a carne de frango agora, a gente olha o preço pago ao produtor pelo suíno e pelo frango começou a descolar no sentido de que hoje a gente tem um frango vivo remunerando mais por quilo do que um suíno vivo. É uma situação bem ímpar, chega a ser até cômico assim, a gente falar de um suíno sendo pago um valor menor do que um frango, mas é um fato que está acontecendo que demonstra justamente essa loucura de grãos, essa intempérie, essa volatilidade muito grande que tem acometido também essas proteínas alternativas. Desculpa aí, eu tô cortando o meu áudio sempre por causa do pessoal fica chamando aqui pro embarque. Mas eu acho engraçado isso aí, porque o suíno ele demora mais para corrigir, né? Então essa distorção ela pode ficar por mais tempo. O suíno demora uns 4 a 8 meses, 5 a 7 meses mais ou menos para corrigir, quando a gente tem essa deficiência de margem, né? E margem de suíno ela costuma ter uma deficiência bem violenta mesmo. Isso está acontecendo de novo. Eu lembro de dar palestras, escrever nesse movimento, e esse movimento voltou, né? Então, eu falo, até pelo ponto de vista de composição de custo de produção, é uma grande distorção o suíno valer menos do que o frango. Então, a gente vai ter que observar aí o que vai acontecer daqui para frente, mas muito provavelmente a gente vai ter um ajuste produtivo, né? Pela margem assim péssima, né? Decomposição de margem violenta que está acontecendo no setor, nessa indústria, e o que isso vai fazer aí com a sua relação com o frango, né? Que deve ser corrigida nos próximos meses, mas a custo de muito sangue, suor e lágrimas no meio tempo, né? Se a gente pegar o seu ponto de vista da indústria de suínos, a gente também vê
a mesma dinâmica que a gente observa no de bovinos, ou seja, quem está exportando carne suína, que tem uma proporção exportada aí bem parecida hoje com a do bovino, né? A gente pode analisar que tem o mesmo problema. Quando vem resgatar esse câmbio, né, essa venda em dólares e transformar em reais, tem aí também um grande desfalque por conta do dólar que derrocou, né? Veio para baixo com bastante força. E aí, você consegue trazer um pouquinho de visão de grãos para a gente tentar enxergar como é que vai ficar esse custo e até mesmo depois tentar projetar para engorda, porque a gente está visualizando aí bastante operações de confinamento, né? Pessoal um pouco mais otimista. Agora que o boi caiu, dá aquela esfriada, mas se a gente pegar de algumas semanas para trás, eu vi o pessoal mais animadinho com aquelas notícias de rentabilidade do confinamento de 16,5% e tal. Então, pensando em duas linhas aí, né? Milho e soja, e depois a gente projeta aí para custos de suíno, principalmente boi, e frango vem na esteira também. Vamos lá. Olhando principalmente aí a soja, né, o farelo ele já vinha num movimento de queda aí dessas últimas duas, 3 semanas, acompanhando o que aconteceu em Chicago, acompanhando o cenário de dólar também, mesmo a gente mantendo aí um patamar de exportação bem acelerado, historicamente acelerado para o farelo. Então a gente já vê essa acomodação de preços, acho que vai muito em virtude do momento que o mercado doméstico passa também olhando a questão de aves e suínos que estão aí com essas margens negativas, estranguladas. Para o milho, a gente viu essa derrocada também dessas últimas semanas, muito em função de cenário externo e dólar também. Cenário externo, a gente teve o pico lá de R$ 110 a saca, negociado no Porto, devido ao conflito, mas a conta do dólar começou a chegar aqui para as commodities brasileiras e a gente acabou perdendo competitividade com milho de outras origens. E aí coloca aí principalmente Estados Unidos, que abocanhou boa parte dessa ausência da Ucrânia e deixando aí uma fatia menor do mercado internacional para a Argentina e o Brasil ali que teve um momento de também muito bom para preço de milho no porto para o agricultor, mas a gente viu que a cadeia, o cenário de mercado doméstico, ele já estava engasopado, devido aí ao poder de compra muito espremido aí do setor de avicultura e suinocultura. E aí a gente viu um produtor sem saída, precisando vender milho, o agricultor tendo aí suas contas para pagar, foi lá e jogou milho no mercado doméstico. A gente viu esse movimento acontecer e acelerar, porque ele não tinha outra saída a não ser essa, porque a exportação já não estava dando fluidez também para o mercado doméstico. E aí o que a gente tem agora é uma pressão do mercado doméstico do lado da demanda, que ela está basicamente ausente. O mercado, quando a gente olha o setor produtivo aí, quem precisa comprar milho para consumir, muita gente aí que aproveitou do momento, se abasteceu, ficou com medo dessa questão do risco safrinha, risco laninha, alongou os estoques, e aí a gente tem esse cenário de mercado doméstico com preço mais frouxo, com a saca caindo aí patamares aí de 10, 12 reais desses últimos 15 dias aí. E agora, com esse cenário de safrinha, com clima aparentemente normal, a gente continua com uma pressão de oferta no mercado doméstico. A colheita do milho em Mato Grosso começa em 30 dias, então isso já deixa o mercado mais calmo e a gente volta a olhar o quê? Cenário externo. E aí a gente teve semana passada o SDA divulgando os primeiros números da safra norte-americana, milho perdendo área plantada para o trigo e para a soja. Então, isso reforça um fundamento aí, né, inicial de que a soja tende a continuar com preços mais baixos aqui, pressionada também pelo dólar no mercado doméstico. E o milho, a gente vê uma possibilidade de alta, uma tendência de alta mais para o final aí, né? A partir de julho, agosto, setembro, dada a confirmação desse cenário nos Estados Unidos de se vai plantar menos, se não vai plantar menos, ainda todo o clima atuando sobre safra norte-americana, indefinições também na Ucrânia, né? Vale pontuar aqui que devido ao conflito o país está plantando, mas a gente não sabe ainda qual que é a expectativa diária, qual que é a expectativa de produção, ainda uma indefinição muito grande sobre esse número.
E aí a gente olha também que outro driver, que é a Argentina, aí também com um problema de safra, mas o mercado está atento aí, está olhando hoje, né? Brasil e Estados Unidos, principalmente, enquanto não se resolve a situação na Ucrânia, o mercado está se balizando por esses dois países do continente americano. Tudo dentro da perspectiva de equilíbrio, né? Como que a gente ia sustentar um milho de 150, por exemplo? Eu fico pensando, com o dólar no nível que está, abaixo de 5, vamos falar, vai. Daqui a pouco está chegando perto de 4,50, sei lá. Então é difícil, né? Você tem que ter um shortage, né? Uma escassez muito forte. E ainda considerando disponibilidade doméstica, não só globalmente aí, tá? Então eu achava meio exagerado, meio difícil também. De toda forma, como ainda tem muita diversidade, muita incerteza, né? Para a gente colher, inclusive em relação ao câmbio, tá? Inclusive em relação ao câmbio. Eu queria ver ano passado quem conseguia projetar o câmbio nesse nível. Dentro de... mas é verdade, né? Ninguém consegue, cara. É muito difícil, né? Pandemia, a gente não sabia quando que ia acabar. Guerra, a gente não sabia o que ia acontecer. Eleições, né? Como que ia ficar agora o cenário eleitoral. Acho que travou da Lígia, né, pessoal? Deu uma Parece que travadinha ali. sim. Mas só para não perder o fio da meada aí com o que a Lígia está comentando, é bem isso, né? O dólar, e aí em ano de incerteza política, que é esse ano que a gente vai ter de eleições agora, a gente traz isso ainda mais à tona, né? Essa imprevisibilidade do dólar. Apesar de a gente estar falando Voltou dos aí? principais... Opa! Lígia, tá ouvindo? Tá ouvindo, Lígia? Eu tô ouvindo. Cortei meu vídeo aqui para vocês não ficarem me olhando. Erro de Tava percurso. ouvindo a Laura. A Laura pegando catando minha... Como é que chama? Meu atropelamento. Mas Então, eu cara, só tava estava falando assim que entrando... a gente é muita incerteza, né? A gente é muita incerteza para saber. Então, dentro dessas incertezas, o que acontece? Apesar de o milho agora ter baixado, você tem o custo da incerteza. Quando que você vai fazer esse estoque? Quando que você vai comprar? Normalmente o pessoal fica muito nervoso, incomodado para comprar quando o preço começa a subir. Então, assim, essa montanha russa, ela traz um custo também, né? O custo do risco, o custo, às vezes, de se usar ferramentas de comercialização ou não, né? E ficar exposto aí a essa instabilidade muito forte dos preços. Isso tem um custo também, né? Isso aumenta o risco do negócio. Então é isso, só para eu finalizar o que eu estava falando aqui. Obrigada aí, Laura, pelo suporte. Sim, imagina. E cai muito no que a gente estava comentando da relação de suínos e frangos, principalmente, que são os maiores consumidores do milho, do farelo de soja, né, que são os principais fontes de proteína e energia, em relação ao custo, porque o suinocultor ele já tem há mais de um ano aí vendo margens negativas. Claro que dependendo do momento a relação de troca melhora um pouco, mas no geral a gente está com esse viés negativo há mais de um ano já. Hoje a gente está falando uma média de 3,30 por quilo de prejuízo por quilo de suíno produzido, então é bastante coisa, pensei no suíno de 100 quilos, né? Quanto que não dá por animal de prejuízo. Então, é a questão do ciclo, né? Margens negativas estimulam a produção e fazem com que, com menos proteína no mercado, menos carne disponível para o mercado, os preços tendem a subir. Mas aí varia de cadeia para cadeia, que é justamente o que a Lídia estava comentando, de o ciclo da suinocultura é um pouco mais longo do que da avicultura, por exemplo. E aí, de todas, a mais longa é da bovinocultura, por questão de produção, você demora mais tempo para produzir um boi, isso é normal. Mas eu estava lendo esses dias na reportagem um episódio interessante, não sei se vocês chegaram a ver isso, mas suinocultores lá em Santa Catarina fazendo protestos por essas margens negativas e até distribuindo carne suína para a população para estimular o consumo. E aí cobrando os governantes também algumas posturas de estímulo ao consumo da carne suína brasileira, para ver se puxa, né, já que 70% da produção suína ainda fica no mercado interno, para ver se traciona um pouco mais e diminui um pouco essa negativação das margens que ele já vem há um tempo. E, Laura, até complementar aqui uma questão estratégica, né? Pensando no médio prazo, sobre o que pode acontecer com a oferta de proteína animal dentro do Brasil. E a gente está cogitando a possibilidade aqui de que suinocultores tenham que deixar a atividade ou tenham que reduzir a sua produção, porque hoje eles estão tomando prejuízo e não conseguem repor da mesma forma em preço, em volume, o que eles haviam produzido anteriormente. Então, assim, ainda que não seja a proteína mais consumida dentro do Brasil, né, dentre as três que a gente fala toda hora que é a última, ainda assim,
a gente está cogitando a possibilidade de redução produtiva. Se a gente está cogitando a possibilidade de redução produtiva, provavelmente a gente vai ter um aumento do preço da carne suína daqui 3, 4 meses. Pode ser que seja antes, depois, mas o fato é, se a gente reduz a produção por conta dos suinocultores que estão tomando prejuízo, a gente vai ter um aumento de preço lá na frente. E isso pode se impactar, no final das contas, a cadeia tanto das aves quanto dos bovinos, porque a gente tem uma proteína a menos, com menos volume sendo produzido e, consequentemente, um preço possivelmente maior, e aí baliza toda a cadeia para cima. Então, pode ser que daqui 3, 4 meses a gente tenha um impacto sobre a demanda interna de carne bovina, ou seja, a população indo mais para carne bovina, porque as outras proteínas ficaram com preços mais elevados. Isso, exatamente. E faz total sentido, porque se a gente... A composição de preços delas, né? Fala aí, Laura, desculpa. E faz total sentido, assim, a cadeia suinícola ela já vem há um tempo fazendo esse trabalho de marketing mesmo interno no Brasil para mudar um pouco a concepção de que a carne suína não era saudável, de que a carne suína não era limpa, digamos assim, porque a gente tinha muito culturalmente aquela visão de porco de chiqueiro, né? Então, a cadeia em si já vem fazendo um trabalho bem bacana, inclusive, há um tempo, mudando cortes, estabelecendo mais um brand de marcas, enfim. E aí entra uma questão até um ponto... Até o nome, né? Quando eu estava na faculdade, se falava que não podia mais chamar de porco, tinha que chamar de suíno. Para mudar mesmo, não tinha um trabalho ali. Exatamente. E eu acho que isso, de fato, foi, a gente conseguiu ultrapassar isso, né? Depois teve o apelo do saudável, né? Que a carne suína é mais... a gordura é mais prejudicial, tem mais triglicéridos, isso ficou para trás também. Por exemplo, eu não conheço ninguém da minha geração que já tenha visto a canjiquinha na carne suína, isso é uma coisa da geração da minha mãe e dos meus avós já, né? Sim. Então, acho que a gente conseguiu superar essa etapa. Eu acho que isso teria que entrar agora no hábito do brasileiro. O hábito do brasileiro está muito relacionado ao conhecimento dele sobre como cozinhar essa carne. Até os cortes de dianteiro de bovino sofrem com isso, né? Não sei cozinhar o dianteiro para que ele fique gostoso e saboroso. Então, eu quero sempre a carne de traseiro. E a gente precisa fazer esse marketing, com certeza. Com certeza precisa trabalhar melhor isso. Mas aí, pensando numa alta, por exemplo, dos preços da carne suína, se não for atrelada a uma estratégia mesmo de toda a cadeia, que é o que esses produtores até estão pregando, né? Piora ainda mais o consumo, porque com preço alto e sem trabalhar essa questão de hábito, introdução mais ao hábito alimentar, o consumo pode deprimir ainda mais. Essa alta que a gente teve do consumo de carne suína de 2020 para 2021, talvez possa começar em 2022 a cair, se os preços aumentarem, né, 2022, 2023, se os preços aumentarem e não for conjuntamente com um trabalho aí de inserção no hábito do brasileiro, que a cadeia já vem trabalhando também. Mas vamos pensar, né, que hoje o preço está bem deprimido. A gente está falando que o ajuste demora aí de 4 a 7, 8 meses, às vezes, para acontecer. Por conta dessa demora do próprio ajuste produtivo, a gente já está jogando isso mais para o final do ano. Sim. Então, 2022 aí talvez tenha até um estímulo por esses preços baixos, pela inflação estar corroendo aí ainda o poder de compra do brasileiro, e o desemprego ainda está historicamente pegando, né? Apesar de agora ter melhorado um pouco, historicamente ainda está pegando. Eu lembro, por exemplo, em 2010, quando a gente teve uma onda forte de inflação da carne naquele ano, o boi subiu mais de 30%, né? Foi praticamente o ano inteiro. Um movimento muito, muito parecido com 2020. E aí eu lembro que o pessoal começava a reclamar, o pessoal que trabalhava comigo na área de análise ali, né? Falava assim, olha, tá tão caro que hoje eu comprei picanha suína para experimentar. Então isso acontece, né? Sim. Um pouquinho ali, um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, isso vai acontecendo. Então, por enquanto, eu ainda continuaria projetando por esse descarte, né, por essa liquidação, você está até suína competitiva, escrevendo aí, a carne suína competitiva. Mas se a gente jogar num mix aqui de coisas para analisar e focar no que o nosso público gosta de saber, que é o mercado de boi, vamos pensar aí que hoje a gente entrou finalmente em safra. Eu acho que a gente ainda não sente muito um efeito propriamente dito de aumento de oferta. Eu sinto sim uma redução de remuneração, né? Eu acho que a gente tem bastante animais aí nos confinamentos, que a gente viu uma movimentação de aquisição de reposição nas semanas anteriores por conta da queda do boi magro, que nós sentimos nominalmente, não só em termos reais, a gente sentiu essa queda do boi magro nos leilões, todo mundo falando aí em várias... A semana passada, por exemplo, eu vi os preços aí, o Mato Grosso caiu muito, teve um bom ajuste em várias praças importantes do Mato Grosso, né? O milho, que agora deu uma aliviada também.
E, apesar dos preços futuros do boi terem caído, eu acho que a gente pode dizer que isso ainda não chegou lá no pagamento, no balcão do frigorífico. Chegou no mercado futuro, né? Então, talvez o pessoal esteja, de fato, um pouco mais animado aí, o que poderia colocar boi à disposição do mercado entre maio e junho. Lembrando também que a gente vem de uma estiagem, né, muito severa no ano passado, castigou sobremaneira as pastagens. Se não tiver reforma de pasto, esse pasto ele fica mais degradado, é natural, né? É que nem você rodar o carro assim na velocidade, estourando a velocidade máxima ali do ponteiro. Eu tive uma motinho com 49 cilindradas, né? O máximo do ponteiro dela era 80. Eu já cheguei a andar mais de 80 com ela. Então seria mais ou menos isso, esse desgaste que causa o motor aí, causa as pastagens. E eu não imagino, não tenho ouvido também o produtor, o pecuarista falar de fertilização de pastagem para manutenção, de reforma, como se deve fazer de pastagem, porque está caro, né? A gente estava algumas semanas atrás até falando de disponibilidade de fertilizante, não era nem de preço, era se ia ter ou não, né? Então, assim, fazendo esse resumão todo, eu acho que o melhor do mercado de safra passou. Daqui para frente a ribanceira abaixo até maio, junho, porque é normal, né, gente? Sazonalidade, ninguém tá pregando baixo aqui, não. A gente tem que olhar como que o boi funciona, né? Agora tá chovendo, daqui a pouco para de chover, já tá querendo dar as caras, né? Já tá meio que com cara de maio, abril, assim, e a pastagem começa a perder qualidade. E já vinha de um acúmulo de perda de qualidade, de perda de vida, de vitalidade. Por sinal, ontem a gente gravou uma aula sobre manejo racional de pastagens lá na escola, que eu recomendo muito a todos assistirem. É o mínimo que você pode fazer para produzir boi no Brasil, é entender como funciona a pastagem. Mesmo que seja boi de confinamento, a pastagem ela influencia o preço do boi magro, entendeu? Que é onde aquele animal vai passar até ele virar boi magro, até ele virar, né, um animal pronto para confinamento. Mas, enfim, voltando ao tema. A gente tem que observar que agora essas pastagens vão perder qualidade, vai entrar um pouco mais de oferta de gado mesmo, né? Muita gente já tirando o gado da pastagem e colocando no confinamento por conta dessa melhora aí, principalmente marginal de rentabilidade da operação, né? E no segundo semestre eu ainda acredito em alta. Eu ainda acredito que a gente vai continuar exportando bem, a não ser que tenha algum problema. Eu ainda acredito que a gente tem eleições e muito dinheiro para derramar na economia, são 4,9 bilhões de fundo partidário, de financiamento de campanha, querendo ou não, isso é grana. Eu acho que essa eleição ela vai ser uma corrida, como toda, né, bem acirrada, e eu acho que tudo isso vem para fortalecer o segundo semestre. Vamos ver como que fica em termos de oferta, né? Isso aí a gente vai ter que ajustar semana a semana. Então é isso. Alguém tem algum comentário final para fazer? Minha parte não. Acho que é isso. Então, beleza, pessoal. Lembrando aí que a gente começou falando um pouquinho de momento do boi gordo, a gente falou um pouquinho sobre o mercado de dólar, por que o dólar está caindo tanto, falamos bastante hoje, foi bem legal sobre essa distorção que está tendo no mercado suíno, né, de carne suína, que está mais barato que a carne de frango, e a gente deu um tapa aí também em milho e soja, que compõem os custos de produção de todas essas proteínas, né, o frango, o suíno e o boi. Eu acho que, por fim, a gente deu uma visão, um panorama do que deve acontecer para a safra e para a entre-safra do mercado bovino aí ao longo de 2022. Isso aí, pessoal. Obrigada pela paciência. Vamos que agora eu vou pegar o avião. Valeu, turma. Valeu, até a próxima. Valeu, turma. Boa Até viagem, mais, Lígia. pessoal. Boa Tá viagem, chegando. Lígia. Beijão, gente. Obrigada. Obrigada, até mais.